Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, gol. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Spanenka. Hoje estamos aqui com mais um convidado, alguém que já tínhamos em mente trazer há algum tempo, Márcio Madeira. Olá Márcio, tudo bem? Olá pessoal. O Márcio aqui, o Márcio aqui representante da Eleven também, e é nosso, vai-nos acompanhando também muito no Twitter principalmente, e nós obviamente o trabalho dele. E é também por isso e por essa admiração que o trouxemos aqui ao nosso podcast. E hoje vamos abordar, obviamente, o sorteio da Champions. Eu, se calhar, o melhor que posso fazer é dizer os grupos, e depois passamos aí sim às vossas intervenções. Bem, o grupo A tem Liverpool, Rangers, que voltou à Liga dos Campeões, depois de eliminar o PSV, Ajax e Nápoles. Grupo B com Porto, Atlético Madrid, Bayern Leverkusen e Clube Rouge. Grupo C, Barcelona, Inter, Bayern Munique e Plzen. Grupo D, Sporting, Tottenham, Marselha e Eintracht Frankfurt. Grupo E, AC Milan, Chelsea, Dinamo Zagreb e Red Bull Salzburg. Grupo F, Madrid, Celtic, Shakhtar Donetsk e Leipzig. Grupo G, Sevilha, City, Dortmund e Copenhaga. E Grupo H, Benfica, Juventus, PSG e Maccabi Haifa. Foram grupos, diria, no mínimo interessantes. Blanco, posso começar por ti para abordares primeiro o grupo do Sporting, também veres que probabilidades é que o Sporting tem de passar aos oitavos de final, e depois destacar se calhar também um pouco os grupos do Porto e Benfica. No lugar, olá a todos, agradecer ao Márcio a presença dele no episódio de hoje. Ainda bem que finalmente conseguimos todos arranjar agendas para que isso se proporcionasse. Quando eu sorteio da Liga dos Campeões, finalmente descobri para onde é que foi o dinheiro do Matheus Nunes. Foi para os cofres da UEFA. Excelente gestão. Obviamente que acho que não há grupos fáceis na Liga dos Campeões, mas é um grupo mais acessível do que muitos. Acho muito mais acessível do que o do Benfica. Se calhar, ela por ela, com o grupo do Porto, por exemplo. Mas o Porto, tendo em conta que estava no pote 1, obviamente, que já era expectável num grupo um pouco mais fácil, ou evitar-se um tubarão ou outro. O Sporting não. Portanto, sorte nesse sentido. Se o Sporting tem alguma obrigação de passar, não acho, e se fosse ao dia de hoje nem diria que o Sporting passava, porque há reforços que têm de chegar se o Sporting quer ser competitivo nas várias frentes, até porque é muito importante ter um plantel grande, especialmente nesta edição da Liga dos Campeões, porque devido àquela aberração que vai ser o Mundial em novembro e dezembro, a fase de grupos vai ser muito compacta. Portanto, a primeira jornada vai ser já em 6 e 7 de setembro, se não me engano, a primeira jornada da fase de grupos. Portanto, vai ser algo muito a correr e basicamente vai ser jogo de Champions, jogo de Liga, jogo de Champions, jogo de Liga, sempre com 3, 4 dias de diferença. E ter um plantel importante, ou melhor, ter um plantel grande e profundo é muito importante neste sistema. Portanto, o Sporting, à luz do dia de hoje, não tem. Basta olhar para o banco do jogo do Porto. Apesar de ter um bom 11 titular, não tem profundidade. E sem profundidade não dá para ser competitivo na Liga dos Campeões. Portanto, à luz do dia de hoje, acho que nem valeria a pena analisar tantos adversários do Sporting, porque o plantel atual acho que não iria ser muito competitivo no grupo. Se chegarem alguns dos reforços, já estão a ser apontados e o mercado ainda tem coisa de uma semana até fechar, acho que o Sporting, sim, pode ser competitivo e sim, pode lutar para chegar aos oitavos de final. Acho que o Tottenham parte como, claro, favorito. E Frankfurt mais fragilizado do que na época passada, perdeu Kostic, por exemplo, apesar de Kamada ainda ter algum protagonismo. Marselha teve um mercado de transferências muito bom e destaca até o próprio Luís Soares do Granada, que foi N vezes apontado ao Sporting. Mas apesar disso tudo, trocou o treinador que agora não me estou a recordar do nome por acaso, é estreante na Liga dos Campeões e isso pode ter um peso, falta de experiência. Não é que o Amorim também tenha muita, mas um ano é sempre melhor do que zero. Portanto, vamos ver como é que isso corre. Queres que fale já também dos grupos do Porto Benfica? Ok. Portanto, no grupo do Porto, Atlético, Bayer Leverkusen e Clube Rouge, o Atlético é um adversário com quem o Porto pode
competir bastante. Eu não me surpreenderia se o Porto acabasse em primeiro no grupo. Acho que o Porto já nos tem habituado a campanhas muito competentes da Liga dos Campeões nos últimos anos, e o ano passado só caiu na Liga Europa porque caiu num grupo que está muito acima da realidade para qualquer equipa portuguesa, e se calhar se fosse Sporting ou Benfica, Sporting e Benfica dos últimos anos, não acabava em terceiro, acabava em quarto. E acho que se bateu muito bem, e empatou com o Atlético uma vez. O jogo em casa não me estou a lembrar do resultado, mas foi competitivo. Perdemos, sim. Perderam? 3-1, acho eu. Ok. Mas lá está, foi sempre competitivo, conseguiu sempre olhar do Atlético nos olhos, e acho que até o Porto é o que está mais certo, digamos assim. Se tivesse que apostar as minhas fichas todas, seria numa equipa portuguesa está nos oitavos, eu apostaria no Porto, não só pelas boas campanhas dos últimos anos, também pelos adversários que tem. O Benfica é o grupo mais complicado. Obviamente que apanhar Paris Saint-Germain e Juventus no mesmo grupo é complicado. Em primeiro lugar, já logo pelo nome dos clubes, né? Não era preciso estarmos a abordar momentos, mas pelo nome já é sempre complicado. Pela história, obviamente, mais a Juventus do que o Paris Saint-Germain, mas é sempre complicado. O PSG promete ter um projeto mais sólido este ano, e acho que vai ser, em primeiro lugar, do grupo destacado. Tanto Luís Campos como Galtier prometem algo mais estável, e se Mbappé não quiser alterar ali a situação com algumas birrinhas, acho que tem uma equipa mais pensada, e acho que esta fase de grupos da Champions também vai servir para tirar algumas temas nesse sentido. Se o Benfica conseguir aos oitavos de final, acho que é roubar ali o segundo lugar à Juventus, porque a Juventus está numa altura ainda um pouco de reconstrução após a perda da hegemonia Itália. Teve um bom mercado de transferências com Di Maria, Pogba e Milik, acho que agora também estava a chegar, entre mais umas hipóteses, mas acho que à luz do dia de hoje o plantel da Juventus ainda é um pouco curto, especialmente com alguns jogadores propensos a lesões, como Chiesa, Pogba e mais alguns. Acho que o Benfica pode aproveitar disso, até porque tem um registro positivo frente às Juventus, com 4 vitórias, e a última, claramente, destaque nas meias finais da Liga Europa em 13-14, se não me engano. E acho que o Benfica tem hipótese de passar, apesar de ser mais complicado do que para Sporting e Porto, na minha opinião. Uhum. Gil, posso passar para ti também para comentares um bocado o Benfica e depois Sporting e Porto. Certo. Olá a todos. Primeiro, dar as boas-vindas ao Márcio e agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast. Pronto, então começar por dizer que o sorteio, penso que não tivemos grande sorte no sorteio. Acho que calhámos no grupo mais difícil entre as 3 equipas portuguesas. Acho que foi o grupo mais difícil. De qualquer forma, acho que o Benfica pode ter algumas hipóteses de passar. Não diria se calhar 50%, talvez um bocadinho menos, mas acho que tem hipóteses de passar. Claro que o futebol é um momento, não sabemos como é que vão estar as equipas na altura dos jogos. Neste momento, o PSG, acho que o Benfica não teria grandes hipóteses contra eles. Acho que iria levar uma massa. A Juventus, neste momento, penso que o Benfica poderia tentar alguma coisa, por exemplo, tentar ganhar em casa e depois empatar fora. Talvez fosse possível, como o Blanco já disse, fizeram até um bom mercado, o Di Maria, o Pogba. Mas acho que o Benfica teria capacidade neste momento para tentar alguma coisa contra a Juventus e se calhar surpreender. E depois o Maccabi é o campeão de Israel, claro que não pode ser descurado também, mas acho que é uma equipa que está perfeitamente ao alcance do Benfica, e que se queremos almejar passar, ou se quer pensar nisso, obrigatoriamente temos de vencer os 2 jogos contra o Maccabi, pensar em ganhar na Luz com os Juventus, empatar fora e esperar que o PSG ganhe a toda a gente. Depois, o grupo do Sporting, vou começar pelo Sporting. Acho que por um lado é o grupo mais fácil das 3 equipas portuguesas, mas ao mesmo tempo não é um grupo assim tão fácil. Pode ter algumas armadilhas, porque as equipas, apesar de não serem nenhum tubarão exatamente, não ser uma equipa das melhores da Europa, penso que são equipas mais ou menos ao mesmo nível. E isso pode causar problemas, por exemplo, divisão de pontos de umas equipas para as outras, que se calhar não beneficiarão o Sporting. Por exemplo, ao contrário do PSG, que se calhar ganha a Juventus, ganha o Benfica, ganha o Maccabi, vai logo tirar pontos às Juventus, enquanto que naqueles jogos entre equipas mais ou menos do mesmo nível é possível que os pontos estejam distribuídos e seja mais imprevisível. Concordo com o Blanco quando ele diz que neste momento acho que o Sporting não passaria. Lá está a falta de profundidade no plantel.
e para a Liga dos Campeões isso aí conta muito. No entanto, se contratar mais um médio ao estilo de Mateus Nunes e um ponta de lança, penso que terá hipótese, que se irá bater até benzinho na Champions, talvez passe. Quanto ao Porto, é também um grupo bastante interessante para o Porto. Está ali em disputa com o Atlético de Madrid. Penso que ficaria primeiro ou segundo lugar, não menos que isso. As outras duas equipas, apesar do Bayer Leverkusen ser uma equipa alemã, já sabemos que as equipas alemãs contra as equipas portuguesas dão sempre muito trabalho e normalmente nós acabamos sempre mal. Acho que o Porto tem capacidade para vencer o Bayer. O Clube Bruges também penso que está perfeitamente ao alcance. E depois é uma questão de primeiro ou segundo lugar, claro que faz diferença depois no futuro, no sorteio, mas para já acho que o importante é passar à fase de grupos. E portanto é isso. Acho que o Porto passa, Benfica também acho que passa, Sporting tem as minhas dúvidas. Muito bem. Acho que isso vai ser um dos pontos também decisivos, esse equilíbrio no grupo do Sporting. Márcio, também falar um pouco destes 3 grupos das equipas portuguesas. Olha, primeiro agradecer o convite, que é o clichê, mas é verdade, não foi fácil organizarmos, mas conseguimos, estamos aí, estamos na luta. Depois, dar mérito a este trabalho que vocês fazem, primeiro que são muito jovens, acho que gostar de futebol de forma tão apaixonada com essa idade é algo que tem que ser visto com bons olhos, e eu pelo menos vejo com bons olhos. É preciso sangue novo no futebol e malta positiva, parece. E depois dizer que vocês são muito polidos a falar, eu não vou ser assim tão polido a falar, são corretos, mas eu não estou na Eleven, portanto eu posso dizer aqui, não tenho que estar à vontade. Pronto. Então é assim, ao meu entender, vamos primeiro ao grupo do Porto, que foi o campeão e é quem acabou na frente, portanto mérito a quem vence. O Porto tem mais que a obrigação de passar este grupo, mas mais que a obrigação, de forma, eu não digo fácil porque estamos a falar da Champions, mas um Porto que calha com Leverkusen e Bruges no mesmo grupo, com todo o respeito por o Leverkusen e o Bruges, não são equipas nem da dimensão, nem da história, nem da qualidade individual, nem da qualidade coletiva do Porto. E nem estou a dizer o melhor Porto, estou a dizer um Porto normal, um Porto de Champions, um Porto que é uma equipa que tem o recorde de presenças da equipa portuguesas na fase de grupos, tem um historial brutal de passagens, que é quase natural o Porto fazer uma boa Champions, diria eu. Portanto, o Porto, para mim, e depois outra coisa é, nós não podemos dizer que o ano passado o Porto calhou no grupo da morte, e que eu fui o primeiro a dizer, e acho com toda a justiça, quando calha Atlético Madrid, Liverpool e Milan, e Porto, e isso é um grupo, sim senhora, que uma pessoa olha e diz, sim senhora, é um belo grupo, e depois olhamos para o Atlético Madrid, Leverkusen e Bruges e dizemos que preciso ter calma, porque o Porto não é aqui mesmo. Não, vocês vão ouvir isto em todo lado, mas é tanga. Vocês não vão nisto. Porque isto é eles a quererem vender o peixe deles, não. O Porto é mais que candidato a passar, tem uma equipa muito boa, ainda não percebi o que é profundidade, depois vocês já me vão explicar, profundidade nas opções, que é uma coisa que se usa também. Tem muitas opções, ou poucas opções. E o Porto tem um excelente treinador, na minha opinião, com muita qualidade estratégica, na forma como aborda a estratégia para o jogo, que joga contra ele depois aquele feitio mais apaixonado, diria assim, emotivo, porque depois nós só falamos do Porto de Sérgio Conceição como uma equipa aguerrida e com raça e com querer, muita vontade, mas isso não dá para ir a lado nenhum. Se eles não tiverem qualidade, que é uma coisa que eles têm, não dá para ir a lado nenhum. Portanto, o Porto está fechado, está passado e boa sorte. Primeiro ou em segundo, porque o Atlético de Madrid é uma equipa muito similar naquilo que é a abordagem ao jogo, mas pronto, vai discutir com o Atlético de Madrid. Agora, não posso meter o Leverkusen ou o Bruges sequer perto de se equiparar com o Porto. O grupo do Sporting, eu percebo que a saída do Mateus Nunes foi importante e foi forte e foi um revés. E isto ali para o meu amigo do Liverpool, que eu ainda não te quero os vossos nomes, João. Para o meu amigo João, eu percebo que a equipa do Sporting ser o Mateus Nunes parece quase o Barcelona ser o Messi antigamente, ou o Ronaldo ou o Real Madrid ser o Ronaldo antigamente. Mas não é bem assim. Porque se nós se lembrarmos, fazer aqui um exercício de memória. Quando começou a época, o Mateus Nunes não era nada, segundo os entendidos, o Mateus Nunes estava muito longe. Já tinha acabado a época passada mal,
Lembras-te disto, João? Tu que és sportinguista, não ouviste muita gente a dizer isto? O Mateus Nunes já o ano passado não era aquela coisa, não estava aquela coisa. E este ano, já contra o Sevilha e contra não sei quem, e o gajo está muito longe, já não é. Bastou Braga e o jogo em casa, e o jogo e mais outro jogo, para o Mateus Nunes ser outra vez elevado àquilo que sempre foi, que era um jogador importantíssimo, carregava a bola em progressão muito forte. Só que antes do Mateus Nunes nós tínhamos lá o João Mário, e o Mateus Nunes não jogava, nem contava para o Totobolas, não viam quem era o João Nunes. O Mateus Nunes entrava 2 ou 3 minutos ou 10 minutos, não jogava. E antes do Mateus Nunes jogava um outro rapaz que era o Wendel, e antes do João Mário, o Wendel, e que esse é que era mesmo o melhor jogador de todos. E depois veio o João Mário, que era esse é que era mesmo pausado, o jogo pausado, mas depois o João Mário já não precisava nada, era um gajo lento e pasmaceiro. Isto para vos dizer o quê, pessoal? Que o futebol, que é uma coisa que se diz muito, nem é só um momento, o futebol é o segundo. O que hoje nós estamos aqui a dizer sobre o Mateus Nunes, há 1 mês e meio atrás era impensável alguém dizer isto do Mateus Nunes, porque ele acabou a época com menos fulgor, acho eu não vi, mas diziam que sim, e começou esta nova época com a cabeça no outro lado, que eu também não vi, mas também me diziam que sim. Portanto, o Sporting neste grupo, para não me alongar, tem hipóteses, discordo aqui do meu amigo que está por baixo de mim, deixa eu ver o nome, Live Seed, discordo do meu amigo Live Seed, que está aqui por baixo de mim, porquê? Porque acho que o Tottenham é uma equipa acima das outras. Acho que o Tottenham tem argumentos que nem Sporting, nem Marselha, nem Frankfurt tem. Mas pode ombrear aqui na passagem com estas 3 equipas, que espero sinceramente que consiga jogos equilibrados, de acordo contigo, quando todas as equipas podem roubar pontos umas às outras, com exceção do Tottenham. Acho o Tottenham, pela Premier League, pela intensidade, pela forma como se joga, um Harry Kane, um Son, são jogadores que estão um bocadinho acima, acho eu, das outras equipas. Não há ninguém neste grupo que tenha um Harry Kane na frente. Difícil. Ou um Son, ou o Kulevski, ou, sei lá, tem algumas soluções boas. E acho que o Sporting pode almejar a passar. E, finalmente, o Benfica, que entrou agora. O que é que eu acho do grupo do Benfica? Acho que o PSG está acima pela qualidade individual. Coletivamente, acho que deu um grande salto este ano. Acho que é a equipa que vai, de acordo, que vai terminar, acredito eu, só com vitórias no grupo. Vai ter dificuldades com os Juventus e Benfica, mas vai acabar por, acredito eu, passar em primeiro. E depois o Benfica vai discutir com os Juventus. E acho que o fator-chave é casa. Jogar na Luz, ganhar e conseguir não perder em Turim, que é muito difícil. Em caso de empate, é ver quem é que consegue roubar alguma coisa ao PSG, que eu acho complicado, e não facilitar contra o Maccabi Haifa. Portanto, eu acredito na passagem das 3 equipas. Acho que o Benfica tem a tarefa mais difícil, se bem que o ano passado tinha Bayern de Munique e Barcelona, que à partida também ia ser complicado e conseguiu passar. Muito mercê daquela vitória, e isto para entroncar no que eu vos estou a dizer, ganhou na Luz ao Barcelona 3-0 e de repente o Barcelona, que já não era aquele Barcelona, e conseguiu ir a Camp Nou empatar quando, pelo menos eu não acreditava, mesmo com este Barcelona com dificuldades, não era surpresa nenhuma o Benfica ter perdido em Camp Nou, mas o confronto direto já era uma coisa que beneficiava o Benfica, se bem que o Benfica facilitou com o Dinamo de Kiev e empatou na Ucrânia, desculpa. Acho que é basicamente isto. Podem passar os 3, o Benfica com a tarefa mais chatinha, o Sporting com um grupo equilibrado, com o Tottenham acima das outras equipas, acho eu, e o Porto com a obrigação clara de passar por todo o historial. Espero não me ter alongado. Bom dia, boa noite. À vontade. Bem, eu também, começando pelo Porto, pela parte que me toca, concordo. Acho que o Porto tem mais que a obrigação de passar. O Atlético é um clube que acabou por nos eliminar o ano passado da Champions, ainda que o Porto se tivesse ganho, roubado pontos pelo menos a Liverpool, por exemplo, ou no outro jogo frente ao Milan, poderia ter passado, mas foi o Atlético no fundo que nos eliminou, porque foi o último jogo. E este ano acredito que, também pelo que foi o jogo, eu estava no Dragão, porque foi na segunda mão o jogo no Dragão, e foi um jogo muito quente. Acredito que este encontro também vai ser assim, e vai ser o que vai decidir
o primeiro e segundo lugar é entre Porto e Atlético, isso não há dúvidas nenhumas. O Leverkusen já não é a equipa que foi há uns anos, que nos eliminou na Liga Europa em 2016, por aí, alguma coisa assim. Ainda que o plantel seja bastante bom em termos individuais, mas pelo menos este início de Bundesliga não está a demonstrar isso, mas com Tapo Sobá, Aranguiz, Patrick Schick, Diaby, Asmun, são todos jogadores que individualmente têm uma qualidade que é para disputar a fase de grupos, pelo menos, da Liga dos Campeões. Mas acredito que já não é o Leverkusen há uns anos, e depois, obviamente, o Clube Rouge, acho que é a equipa que está mais abaixo destas 4, e portanto acredito que o Porto e o Atlético vão passar sem muitos problemas. É muito difícil dizer, sinceramente, ainda que o Atlético neste momento acho eu que esteja um pouco acima do Porto, sabendo como o Porto é também em Champions, não consigo dizer que o Atlético vai acabar acima do Porto, e portanto acho que vai ser muito renhido, e depois o Leverkusen aí sim em terceiro lugar. No grupo do Sporting, eu sinceramente quando tento dizer a dificuldade dos grupos, acho que é sempre mais importante ver, ou melhor, comparar as equipas que compõem o grupo e não olhar para elas individualmente. Ou seja, isto para dizer o quê? Que para mim o grupo do Sporting, das três equipas portuguesas, é o grupo mais difícil para mim. Porque eu valorizo mais, entre aspas, para a dificuldade do grupo, as equipas serem muito parecidas em termos de qualidade. Acho que o Marselha é uma equipa que melhorou muito este ano, fez grandes contratações, seja Mbemba, Nuno Tavares, o Guendouzi acho que já veio do ano passado, Alexis Sanchez, acho que tem uma grande equipa e acho que vai ser muito difícil. E concordo com o Márcio, também acho que o Tottenham é uma equipa superior às outras todas, porque tem jogadores de outra qualidade e até dizem que o mais provável é disputarem o top 3 da Premier League, isso acho que sem dúvida, mas acredito que mesmo ao Tottenham o Marselha pode dar algumas dificuldades. Ao Sporting também vai ser um jogo muito difícil, e depois acredito que apenas um bocadinho abaixo está o Frankfurt. Embora seja uma equipa que ganhou a Liga Europa ano passado, e portanto também tem esse impacto. Tem jogadores como Kevin Trapp, que estava para ir para o United, Pellegrini, que veio emprestado da Juventus, Rod, Mário Götze este ano, vamos ver como é que ele volta aos grandes palcos. É verdade que perdeu o Kostic, mas acho que é um grupo que é muito equilibrado e para mim acaba por ser o mais difícil precisamente por isso, porque todas as equipas podem perder pontos com todas. E acho que isso para mim acaba por ser muito, muito importante. No caso do Benfica, obviamente tem 2 tubarões, e percebo, obviamente, quem diz que acha que é o grupo mais difícil. Acho que o PSG ganha a todos. Acho que o Maccabi e a Haifa, muito difícil roubar pontos a alguém. E depois o Benfica e a Juventus, e por isso é que eu acho que acaba por não ser tão difícil, entre aspas, porque é obviamente muito difícil e mais difícil que o grupo do Porto. Tem de dar tudo nos jogos contra as Juventus. Acho que vai ser aí que se vai decidir tudo. E lá está, era como eu estava a dizer, o exemplo do Barcelona, acho que se vai aplicar muito também ao jogo contra as Juventus. E acho que também o momento do Barcelona do ano passado vai ser muito parecido ao momento das Juventus este ano. E acho que o Benfica pode aproveitar isso. E para terminar, acho que as 3 equipas portuguesas passam, mas o Sporting com muitas, muitas dificuldades. Acho que se o Sporting não passar, o Marselha deve ficar em segundo lugar. Só uma coisa, sem querer monopolizar, do pote 1, qual era a outra equipa que não o Frankfurt que o Sporting podia discutir o jogo ou pensar em discutir o jogo? Sim, desse ponto de vista, sem dúvida. É que do pote 1 é verdade, sim, calhou a melhor equipa que podia calhar ao Sporting e que eu acredito que toda a gente queria que calhasse. E nós, ao analisarmos o grupo do Sporting, falamos do Frankfurt, que é uma equipa boa, isso não está em causa, mas falamos do Frankfurt como se fosse uma equipa equilibrada com as outras e tal. Mas dentro daquilo que podia calhar, foi a melhor equipa, não podia calhar outra. Portanto, eu imagino se em vez do Frankfurt calhasse outra das outras equipas, não é? O que é que nós não estávamos aqui a dizer? Se em vez do pote 2, imagina, se calham um Chelsea,
Eu imagino o que é que se não estava... Quer dizer, o Sporting nem sequer tinha condições de competir. Estávamos a falar do Sporting como se fosse o Maccabi Haifa. E eu acho que não é bem a mesma coisa. Eu acho que o Sporting, o que está a precipitar esta análise ao Sporting, na minha opinião, foi a venda do Mateus Nunes. Mas nós estamos a analisar a profundidade, vocês gostam de profundidade, da profundidade do plantel do Sporting. Estamos a analisar um sorteio da Liga dos Campeões com 4 equipas e não um plantel que falta mais um médio ou menos um médio. Claro. Este fim de semana, se jogar, o gajo que jogar no... Porque o futebol é isto, pessoal, o futebol é muito isto. Se jogar um gajo no lugar do Mateus Nunes e se fizer uma grande exibição... Fizer um jogão, exato. Amanhã já estamos a falar que o Mateus Nunes já devia ter ido mais cedo. Isso até comprova muito isso, o que aconteceu e o pensamento que se tinha do Mateus Nunes foi quando o Varandas disse aquilo que o Mateus Nunes ia pagar o Ruben Amorim, nem sabia que era o Mateus Nunes. Mas estamos a centrar muito no Sporting, mas eu dou-vos outros exemplos. O Vitinha, o ano passado, quando chegou ao Porto, estava longe sequer de se achar que o Vitinha podia jogar. Longe. Era o mesmo que agora vocês dizerem que o Baró, em vez de ir para o Casa Pia, vai para o Porto e vai ser o melhor jogador do Porto. E o Vitinha foi o melhor jogador do Porto e foi vendido. E hoje o Porto tem que encontrar uma solução que até pode ser o Bruno Costa, que até pode ser um jogador que venha a chegar. E o mesmo no Benfica. Vocês têm saudades do Darwin? É que o Gonçalo Ramos está a fazer pudim deles. E vai fazer pudim deles. E se o Darwin tivesse, o Gonçalo Ramos não fazia pudim deles. Ia continuar a jogar como médio, se calhar daqui a bocado como trinco e depois como central. Não, porque já não é o Veríssimo que está lá. Mas o Darwin tapava o lugar no fundo ao que o Gonçalo Ramos está a fazer. E já se está a falar do Gonçalo Ramos 40 milhões, que é uma coisa... Percebem? Por isso é que eu vos digo, analisar um grupo da Champions, e atenção, é tudo válido, as opiniões são todas válidas, a gente aprende com toda a gente. Mas analisar um grupo da Champions com base num clube que não tem essa profundidade, ou que tem um 11 base, ou não tem banco, ou não tem... é muito perigoso por causa disso. Porque de hoje para amanhã esta análise cai por terra porque de repente chega um Sarabia destas vidas. E depois de repente o Sporting já era favorito no grupo. Epa, já está aí o Sarabia, agora chegou um gajo qualquer para o meio campo muito bom e afinal o Sporting já é favorito. Não passava a ser favorito no grupo. Sabes? Eu acho que tem muito a ver com isso. E a Champions é muito, muito específica no sentido de, na minha opinião, quem ganha a Champions é sempre a equipa que está naquela fase da época, principalmente, não na fase de grupos, porque a fase de grupos dá margem para erro, mas na fase a eliminar, nos oitavos de final e quartos de final, a equipa que está com os jogadores em melhor forma. A melhor momento da equipa e os jogadores em melhor forma. E para vos contextualizar, dou-vos o exemplo do Bayern de Munique o ano passado. Vocês acreditam que o Villarreal ganhava o Bayern de Munique na fase de grupos? Pois. Nem dava para começar. Para começar. Pá, mas naquele momento específico da época, com o Unai Emery, não era? A rodar 11 jogadores na Liga Espanhola e o Bayern de Munique a ter uma fase negativa que empatou 2 vezes na Liga Alemã, e isto já embrulhou-se tudo. Eu até, a minha opinião, obviamente, o plantel do Sporting, obviamente, tem impacto no que os adeptos acham que o Sporting vai fazer. Mas eu, sinceramente, o que acho que vai ser aqui a maior surpresa, e daí dizer também a dificuldade do grupo do Sporting, é só o Marselha. Porque ao mesmo tempo que o Frankfurt era a equipa mais fácil do pote 1 e o Sporting teve uma sorte tremenda em não calhar com qualquer outro dos outros tubarões, para mim o Marselha era a única equipa do pote 4 com a qual eu não queria calhar. Rangers também era complicado, a Celtic não era uma equipa fácil. Agora depois os Plzenes e os Haifas desta vida podiam ser equipas mais simpáticas, mas depois mesmo no pote 2, pá, o Tottenham, se vocês virem acaba equipas por que lá não estavam, ser mais difícil, claro. É uma equipa complicadíssima e que eu acho que tem essa margem de favoritismo, porque já fiz o Tottenham inclusive este mês, e mesmo as soluções que tem no banco para dar outras ideias à equipa e para mudar aquilo tudo e para gerir, no fundo, o plantel, eu acho que é uma equipa forte na Premier, e na Champions pode se tornar uma equipa chatinha. Gil, agora passando também para falar um pouco dos outros grupos, pedir para destacares um que não fosse dos clubes portugueses. Certo. Eu tive aqui algumas dúvidas.
Fiquei entre dois grupos, entre o grupo C, que tem o Bayern, o Barcelona, o Inter e o Plzen, Vitória Plzen, e o grupo G, que tem o City, o Sevilha, o Dortmund e o Copenhaga. Mas acabei por ir para o grupo G. Acho que o City não há grandes dúvidas que vai passar esse grupo em primeiro. Agora acho que vai ser interessante também ver entre o Sevilha e o Borussia Dortmund. Acho que vai ser também jogos interessantes. Não consigo prever qual deles é que passa assim agora, neste momento. O Copenhaga, claro que não vai, aparentemente, nunca sabemos, não vai causar grandes problemas a nenhum deles, mas mesmo os jogos entre o City e Sevilha, e entre o City e o Borussia, poderão ser jogos interessantes de acompanhar, e o City pode sempre também perder pontos com eles, e de certeza que vão ser grandes jogos. São equipas também de excelente nível. Até vimos, por exemplo, na pré-época, claro que é uma pré-época, vimos um Sporting a jogar com o Sevilha, e na primeira parte o Sporting também se viu um bocadinho aflito. Mas eu acho que o Sevilha é uma equipa também interessante. O Dortmund não vi tanto este ano ainda, mas é sempre o Dortmund, é sempre uma grande equipa. Portanto, eu diria o grupo G, que é também um grupo interessante. Muito bem. Márcio, uma equipa, um grupo, melhor, para destacar. Eu acho que o grupo da morte, Barcelona, Inter, Bayern e Plzen, porque acho que o Plzen passa em primeiro, não vai dar muitas hipóteses, é uma equipa boa e que facilmente vai arrumar com Barcelona, Inter e Bayern. É uma equipa fortíssima este Plzen. Então, acho que são três equipas muito equilibradas, estou a brincar, obviamente. O Plzen vai tentar não sofrer derrotas muito pesadas, acredito eu. Em casa vai tentar dar alegrias aos adeptos, e quando eu digo alegrias não é propriamente ganhar, mas disputar os jogos, discutir os jogos. Não acredito que consiga fazer algum ponto neste grupo. E depois os outros três clubes, três colossos europeus, que eu não sei, sinceramente, dos três, quem é que, porque não meto, acho que o Bayern está muito forte, perdeu o Lewandowski, mas ganhou o Mané, e perdeu fome, ganhou vontade de comer, é complicado. O Inter, acho que está em casa principalmente, e aquela forma de jogar do Inter, de defender bem e consistente, e depois não indo lá muitas vezes, consegue materializar e consegue ser uma equipa mais eficaz. E o Barcelona, que é uma incógnita, mas que se tiver 11 jogadores inscritos, estão com esse problema, vocês sabem que o Barcelona está com esse problema, de inscrever jogadores. Mas se tiver jogadores inscritos e aqueles jogadores que vieram, os Rafinhas desta vida, e os Lewandowski e essa gente toda junta, acho que é um candidato não só a passar este grupo, mas é um candidato a vencer a Champions, se conseguir fazer com que aquelas individualidades funcionem, porque tem um meio campo de excelência, e a frente de ataque, como disse, também é muito, muito, muito de respeitar. Então é um grupo que eu destaco e que acho que é injusto para os rapazes do Plzen, mas vão valorizar os jogadores, vão mostrar-se à Europa, e é uma equipa que pode fazer desta experiência, pode ganhar, desta experiência enriquecedora para beneficiar com isso no campeonato, porque no campeonato não vão encontrar equipas deste calibre. Não sei se há algum Barcelona lá. Acho que estão muito no mesmo nível e nas mesmas circunstâncias que o Maccabi Haifa, acaba por ser mais ou menos o mesmo. Exatamente. Blanco, um grupo. Olha, vou destacar o grupo A, que eu acho que vai ser um grupo com muito entretenimento, que é Liverpool, Ajax, Nápoles e Rangers. Porque eu acho também é dos grupos mais equilibrados que temos aqui. Acho que não é um grupo tão à partida adivinhável quanto pode parecer. Porque o Ajax está em final de ciclo, perdeu o Ten Hag e perdeu uns quantos bons jogadores, o Lisandro, o Gravenberch, o Tagliafico, o Anthony possivelmente também, entre outros. O Nápoles está em crescendo, com também uma jovem promessa aí a aparecer, que eu nem me vou atrever a tentar pronunciar o nome dele, mas que é um ótimo jogador e já marcou 2 golaços nas primeiras 2 jornadas do campeonato italiano. Obviamente, entre outras estrelas estão a ganhar protagonismo após as saídas de Insigne e de Mertens. Por exemplo, o Osimhen, também da frente.
E obviamente que a perda de Koulibaly também é importante, mas acho que o Nápoles ainda assim está em crescendo. E o Rangers, que é uma equipa que no Ibrox se transforma. Perguntei ao Braga, por exemplo, ano passado, que foi eliminado por eles na Liga Europa, e o Rangers também chegou à final da Liga Europa a jogar um bom futebol. E acho que esse fator casa para o Rangers é algo que pesa muito. Esse fator também, para além da tradição, e acho que o Rangers e o Nápoles estão os dois em crescendo, mas em sentidos diferentes. O Nápoles mais no sentido de forma, o Rangers mais no sentido histórico, após todas as complicações que foi ir para a quarta divisão, veio para a primeira, foi campeão há 2 anos e agora está a tentar voltar a esse percurso de Liga dos Campeões, e acho que esse crescendo histórico também é capaz de pesar. O Liverpool, que é claramente o favorito do grupo, na meu ver, também teve um início de época tremido, com alguns resultados que não poderiam ter acontecido, tirando a Supertaça Inglesa, onde até jogaram bastante bem. Algumas lesões também, mas acho que a questão mental e como eles vão superar esta primeira barreira da época também pode ditar muito do que vai ser essa fase de grupos. E acho que esse grupo vai ter entretenimento do início ao fim, portanto também quis destacar esse. Bem, eu acho que vocês já me roubaram todos os grupos que eu podia destacar. Acho que vou só escolher aqui o do Real Madrid por ter sido o campeão, e falo um pouco das outras equipas. E obviamente pelo retorno do Celtic, que também é importante. Ora bem, o Real Madrid acredito que vai ficar em primeiro neste grupo, sem muitas dúvidas. Mas acho que, embora obviamente e de nome, pelo que tem feito nas últimas épocas na Europa, o Leipzig acaba por ser favorito para ficar em segundo lugar, mas sinceramente acho que tenho as minhas dúvidas. Pelo que têm vindo a fazer, ou melhor, pela diferença do que fizeram há 3 anos, 4, acho que foi há 3, na Liga dos Campeões, e pelo que têm vindo a fazer nas últimas épocas e também na Bundesliga. Voltaram a ter Timo Werner, que também acho que vai acabar por ser importante, ainda que no Chelsea não tenha sido o Timo Werner que foi neste Leipzig há uns anos. Há jogadores que são assim, que só funcionam num clube, veremos se vai confirmar isso ou não. Mas acho que o Leipzig não vai estar assim tão forte, mesmo com as individualidades que tem. O Celtic e o Shakhtar têm motivações diferentes, obviamente. O Shakhtar, por tudo o que está a acontecer no mundo, acredito que isso também vai ter impacto. Obviamente tem qualidade no plantel, senão não estariam na Liga dos Campeões. E acho que no caso do Celtic, acho que vai ser mais difícil, mas ainda assim acredito que por nomes, Joe Hart, obviamente, que se calhar na Europa acaba por ser o mais conhecido. McGregor, gosto muito deste médio, e obviamente o nosso português Jota. Acho que vai dar muitas cartas sinceramente na Europa, e acho que para o ano já não fica no Celtic. Vai ser muito difícil se ele continuar a fazer as exibições que tem vindo a fazer na Liga Escocesa. Vai ser muito difícil o Celtic mantê-lo para o ano. Foi uma perda que eu não sei como é que o Benfica deixou acontecer. É um diamante em bruto, sem dúvida alguma, e não me admirava nada se ele levasse a que este Celtic surpreendesse, nem que fosse um pouco, a Europa. Um último comentário também para dizer que nem sempre quando o Real Madrid calha com estas equipas em grupos teoricamente fáceis, se desenrasca assim tão facilmente. Até com o próprio Shakhtar isso já aconteceu, quando o Luís Castro era treinador. Portanto, acho que vai ser um grupo que nos pode trazer algumas surpresas. Márcio, e agora posso começar por ti, para assim, muito rapidamente, podes justificar se quiseres, em poucas palavras, dizeres em cada grupo quem é que achas que vai passar. Deixa-me ver, que eu acho que não tenho aqui os grupos todos. Então metia Benfica e PSG, metia Sporting e Tottenham, Porto e Atlético Madrid, este parece mais aqui Real, e acho, estou de acordo contigo, acho que o Celtic pode surpreender, meter Celtic, Barcelona e Bayern,
Liverpool e Nápoles, City e Sevilha. Diz-me lá os outros grupos. Falta o grupo E, Milan, Chelsea, Dinamo Zagreb e Salzburgo. Milan, Chelsea. E está feito. Passam. Yeah. Olha, eu posso já dizer os meus que são exatamente iguais aos que tu disseste e, portanto, passo a palavra a Blanco. Tenho alguns iguais e outros diferentes. Vou por ordem dos grupos. No grupo A acho que é igual, Liverpool e Nápoles. Grupo B também, Porto Atlético. Grupo C eu digo Bayern e Inter. Acho que o Barcelona ainda está a ser um pouco vítima de si próprio e acho que esta gestão de hipotecar o clube todo para contratar tudo o que vê há de correr mal algum dia. E acho que ainda não há muitas rotinas num plantel um pouco novo, pouco conhecido no geral entre eles. No grupo D, Tottenham em primeiro e lá está, à luz do dia de hoje, apesar daquilo que o Márcio disse, continuo pouco otimista e colocaria o Marseille em segundo. No grupo E, Milan e Chelsea. Grupo F, Real Madrid e Celtic. Estou com vocês nessa surpresa. No grupo G, City e Sevilha. No grupo H, PSG e Benfica. Muito bem, Gil. Vou por ordem de grupos também. No grupo A, penso que o Liverpool e o Ajax. O Ajax, se calhar, é a maior surpresa, mas eu acho que o Ajax continua a ser uma grande equipa, apesar das perdas. E tem-se conseguido sempre reinventar, já na Champions, foi até às meias finais. Voltou a reinventar-se e o ano passado perdeu para o Benfica, mas deu muita luta e se calhar poderia ter passado. Portanto, eu diria o Ajax. No grupo B, o Porto e o Atlético. Grupo C, o Bayern e o Barcelona. Grupo D, o Tottenham passa. Na dúvida entre o Sporting e o Marselha. Mas eu acredito no Ruben Amorim e acredito na equipa de Sporting, portanto, por ir ao Sporting. No grupo E, Milan e Chelsea. No grupo F, Real Madrid e Leipzig. No grupo G, o City e talvez o Sevilha. E no grupo H, o PSG e o Benfica. Muito bem. Ficam aqui então as nossas apostas para esta Liga dos Campeões. E também, estando a chegar ao fim do nosso episódio, Blanco, o teu facto para hoje. Vamos às rubricas então. Bom facto, desde já agradecer ao Fura-Redes do Twitter pelo seu tweet, porque vou roubar-lhe um pouco o facto. Que é, o Benfica é o único clube no mundo que já tendo jogado contra Messi e Cristiano Ronaldo nunca os deixou marcar, portanto 2 jogos contra Messi, 0 gols e 2 assistências da parte do argentino, 5 jogos contra Cristiano Ronaldo, 0 gols e 2 assistências da parte do português. Messi agora tem 2 oportunidades para cancelar ou alterar este facto. Portanto, Rocha, o teu momento cultural. Bem, acho que não poderia deixar de ser este, se não me engano estreou hoje, que é o novo documentário do Figo. Obviamente uma das transferências mais polémicas da história do futebol, ir do Barcelona para o Real Madrid, provocou um ambiente muito fervoroso na altura em Espanha, e este documentário, que já foram divulgados alguns certos, mostra vários intervenientes da história a contarem a sua versão, seja Figo, seja o presidente do Real Madrid, o presidente do Barcelona da altura, seja outros jogadores, e portanto acho que vai ser também bastante interessante. Gil, o teu comentário semanal. Vou citar aqui hoje o Simão Sabrosa, o diretor para as Relações Internacionais do Benfica, que depois do sorteio disse: claro que é um grupo bastante difícil, mas tivemos a grandeza de poder estar na fase de grupos e vamos disputá-la da melhor forma. Eu começaria aqui por enaltecer o facto do Benfica ter chegado à fase de grupos, acho que era um objetivo importante e está de parabéns. Claro que me podem dizer que as equipas não eram muito fortes, ou eram mais fracas, ou não tinham capacidades. De qualquer forma, acho que é um facto importante e é de colocar alguma relevância nisso. E depois, lá está, acho que temos de ser inteligentes na forma como jogamos a fase de grupos.
Se calhar tentar evitar aquela pressão alta, pelo menos contra o PSG, constantemente. Pronto, é uma questão de o Roger Schmidt ser inteligente, gerir o máximo possível melhor os jogos, e acho que está aí o segredo para o Benfica conseguir passar a fase de grupos. Muito bem, então chegamos assim ao fim do nosso episódio. Eram Agradecer dois a meus todos. factos. Se Eram dois tiveres meus algum, factos, eu. tens algum, estás à vontade. Claro, estão a ouvir os vossos. Então força. Primeiro facto, também nunca marquei ao Benfica. Nem Ronaldo, nem Messi, eu também não marquei. Segundo facto do Figo, vocês não eram nascidos. Foi não. Não eram nascidos. Não. Terceiro facto aqui do Blanco. O Benfica apanhou equipas que têm que apanhar nas pré-eliminatórias e no play-off. No dia que o Benfica apanhar, ou o Porto, ou o Sporting, apanhar nas eliminatórias e no play-off, um Chelsea, ou um PSG, ou um Real Madrid, Algo aí errado é que não isto está está tudo certo. trocado e virado do avesso. Ficamos por aqui. Muito bem. Tá Então certo. agradecer-te, Márcio, novamente por teres vindo ao podcast. Sempre um prazer. Maltinho, muito obrigado. Da minha Obrigado, parte, nós. obrigado. Continuem o bom trabalho. Acho que é muito importante, já vos disse. Não desistam, porque acredito que existam momentos em que vocês acham que estão a fazer isto para ninguém, ou para pouca gente, ou que podia ser muita mais gente, mas façam isto para vocês. Pelo que vocês gostam do futebol, pela paixão que têm, não façam isto a pensar em números, nem em pessoas, nem em opiniões de merda, de crítica construtiva de quem nunca construiu nada, não é de ouvir, está bem? Uhum. Façam isto para vocês e continuem a crescer em conjunto ou separados, mas sempre focados no futebol. Obrigado. Nice. Muito obrigado. Bem, quanto ao resto, já sabem, newsletters vão saindo semanalmente, temos a Fantasy da Premier League também, e depois é irem indo vendo de vez em quando no Twitter se quiserem, não é que seja uma grande plataforma como estávamos aqui a discutir há bocado, mas já sabem, é onde lá vamos estando mais ativos e também onde vão saindo as maiores notícias, portanto é isso. Espero que tenham gostado, esperemos que tenhamos uma grande Champions League e fiquem bem, até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!